Pois é, quem vai conversar com a gente agora exatamente para falar sobre essas ações é a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, que é a coordenadora desse colegiado, dessa comissão externa criada aí pela Câmara para acompanhar os trabalhos do Ministério da Educação. Deputada Tabata Amaral, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no programa. Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel. Muito obrigada pelo convite para a gente conversar hoje cedinho. Muito bem, cedinho. Bom, foi criada então essa comissão externa com o objetivo de acompanhar, né, os trabalhos do Ministério da Educação, a elaboração de planos, metas, ações do governo para a educação. O colegiado que é composto aí por 57 membros, né? De vários partidos. São 16 partidos representados nesse colegiado. Qual que é a sua avaliação dessa ideia de termos aí tantos partidos juntos? Acha que vai, de fato, contribuir para uma ideia mais plural sobre esse trabalho? Qual que é a sua avaliação? Exatamente. Quando a gente criou a COMEX, a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, em abril, a gente estava com uma preocupação muito grande em relação ao Ministério de Educação. E uma preocupação sobre coisas que fugiam no debate público. A gente não estava muito preocupado com as polêmicas, com os desmandos apenas. A gente queria saber como ia ficar o Enem, como ia ficar a formação de professores, como ficariam as provas avaliadoras, em meio a essa confusão toda. Então, na criação, a gente entendeu que quanto mais plural fosse a comissão, desde que formada por pessoas que realmente queriam debater as coisas mais sólidas, mais técnicas, quanto mais plural, menos partidária ela seria. Então, a gente poderia, ao invés de debater oposição, governo, o que a gente vê muito no plenário da Câmara hoje, que a gente poderia falar de coisas técnicas. E eu acho que ver as visitas que nós estamos fazendo, a gente foi umas 2 semanas atrás visitar a Secretaria de Educação Básica. E a gente viu a primeira versão do planejamento estratégico. E a gente pôde entender, porque houve uma mudança, né, de atribuições, onde cada área ficou no novo desenho. A gente vai visitar a CETEC, a Secretaria de Ensino Técnico, nessa semana. Então, eu acho que ter essa formação plural é muito importante, justamente para que a comissão ela possa ter uma atuação um pouco mais rápida e menos travada pela polarização e menos travada pelas coisas que a gente vê no dia a dia na Câmara, e para que ela possa chegar nessas reuniões e queira de fato entender qual que é o calendário da Secretaria. A gente vai dar conta de entregar as coisas nesse ano? Então eu estou muito feliz com a COMEX, porque pelo menos para quem é apaixonado por educação como eu sou, que para mim é a minha vida, poder ter um ambiente para debater o que tem de mais técnico, para debater um futuro, para que a gente não perca esse ano para a educação, me dá uma esperança muito grande. E a senhora acha que dividir a comissão em subrelatorias, como foi feito, né? Relatoria do Enem, relatoria da Base Nacional Comum Curricular, formação de professores, também do orçamento, isso vai contribuir, vai ajudar que esse trabalho possa ser melhor organizado e chegar aí a um bom termo, chegar a um relatório final com um panorama mais detalhado sobre as políticas públicas de educação no Brasil? Com certeza. Quando a gente criou a COMEX, havia uma preocupação muito grande com o planejamento estratégico em si, que a gente continua cobrando para que o MEC apresente para a sociedade, coloque à disposição de todos, com o redesenho das secretarias, as secretarias de educação, e algumas atribuições ficaram de fora com o redesenho, ou seja, ficaram sem nenhuma secretaria. Mas a gente tinha uma preocupação também, além dessa coisa mais de estrutura, de planejamento, com 5 temas que a gente entendia que estavam ameaçados por questão de calendário mesmo, que não tinham saído da gaveta, que estavam com o calendário muito atrasado em alguns meses. Então, a gente pegou cada um desses temas, que são 5, Enem, formação de professores, BNCC, que é a Base Comum Curricular, para dar alguns exemplos, e cada um deles foi atribuído a um subrelator, que é um deputado que está responsável nesse ano por cobrar o calendário e acompanhar. Porque se a gente entender daqui 1, 2, 3 meses que o Enem de fato está ameaçado, ou que alguma prova avaliadora não vai ser feita com a efetividade, com as boas práticas que ela foi nos últimos anos, a gente consegue intervir. O que a gente não quer é chegar em dezembro e entregar um relatório falando, olha, essas áreas aqui não aconteceram. Não, a gente acha que acompanhando semanalmente, visitando, fazendo audiência, como é o caso da audiência do Enem, que a gente vai ter amanhã, a gente consegue se preparar e agir para, de novo, para que as coisas mais sólidas da educação
sobrevivam a esse caos que a gente está vendo. Ou seja, é a ideia de que acompanhamento sistemático pode impedir que algumas coisas que poderiam dar errado não deem errado, né? Exatamente, Edson. E falando um pouco, eu cheguei agora na Câmara, então tem um bocado para aprender. Mas tem uma coisa que fica muito evidente para mim, que a gente foca muito no Congresso como um todo, na parte do legislar. Isso é excelente, mas a Constituição diz que deputados e senadores são eleitos também para representar as pessoas que os elegeram e também para fiscalizar o Executivo. Sim. É para isso que existem os três poderes. Então eu acho que o Congresso precisa ser um pouco mais ativo nesse acompanhamento do Executivo. E esse acompanhamento ele não é efetivo se a gente faz apenas no final do ano, no final de 4 anos e fala, vocês não fizeram nada. Eu acho que um acompanhamento responsável é aquele que é feito semanalmente, assim como é feita a parte do legislar, para que a gente possa intervir e fale, olha, isso daqui é importante para o país, isso daqui a gente decidiu ano passado e a gente quer que isso aqui aconteça. Então eu espero contribuir, mesmo que um pouco, para esse debate de como que o legislativo pode ser um pouco mais presente. Mais proativo, né? Exatamente, na hora de aprovar um orçamento, na hora de propor uma política, na hora de fiscalizar mesmo, porque esse também é o nosso papel. E por falar em legislativo proativo, a questão da execução do orçamento, que é a peça enviada pelo governo, mas é votada pelo Congresso, e a gente está vendo aí a questão dos contingenciamentos, dos cortes, bloqueio de recursos, enfim. O governo já bloqueou 30 bilhões de reais do orçamento desse ano de 2019, dos quais quase 6 bilhões foram no MEC. E aí a minha pergunta, a comissão também vai acompanhar a execução orçamentária, tentar entender melhor como esses cortes foram feitos, inclusive essa questão de verba discricionária, que é uma coisa, né, que é de manutenção e etc., que é uma coisa importante. Como é que está esse processo, deputada, de conversa com o MEC sobre essa questão dos cortes? O orçamento também é uma preocupação da Comex, é uma das 5 áreas de atenção. O deputado Eduardo Bismar, que é o subrelator dessa área, e a gente já começou uma série de audiências. A primeira foi requerida e organizada pelo deputado João Campos, para que a gente entenda qual é o efeito prático, não só no ensino superior, como na educação básica. E tem uma primeira coisa que a gente tentou fazer no âmbito da Comex, e é um trabalho em progresso, que é a gente explicar para as pessoas a diferença entre contingenciamento e bloqueio. E explicar que contingenciamento é uma prática da gestão que acontece todos os anos. É você ir abrindo e fechando a torneirinha para que as universidades, as autarquias, etc., não gastem toda a verba que tem para aquele ano no primeiro mês. A gente sabe que a arrecadação ela acontece constantemente e é mais forte no último semestre. Então, o contingenciamento é normal. A gente está com contingenciamento hoje de 60% do financiamento do ensino superior, então não é muito diferente de outros anos. Sim. Mas tem uma coisa que nos preocupa, que é o bloqueio. O bloqueio, ele é de aproximadamente 30%, e literalmente é você alterar o orçamento que foi aprovado pelo Congresso no último ano. Então, essa é a parte que nos preocupa e é essa parte que a gente quer entender com o MEC. E existe ilegalidade nisso, deputada? Quer dizer, o que o governo está fazendo a senhora já tem uma avaliação se há ilegalidade ou se de fato é uma atitude que dentro da lei pode ser tomada, mas ela não tem, digamos, respaldo na legitimidade e nas necessidades do MEC. Qual que é a avaliação aí nesse ponto? Olha, a gente está com alguns pedidos de investigação, então tem alguns processos acontecendo, porque a gente nunca teve um bloqueio nessa magnitude. É muito estranho, no começo do ano, no primeiro semestre ainda, você ter o MEC cortando 30% do orçamento que foi aprovado pelo Congresso. Então, já teve respostas de todos os sentidos do Judiciário, eu não quero entrar nessa seara, aí é mais de conhecimento deles, claro. Mas eu queria fazer um ponto, que é o que cabe ao Congresso. Deixa o Judiciário entender se esse corte ele é legal, se ele não é, mas dado que ele foi feito, nos preocupa um pouco os critérios que estão sendo usados. Inicialmente se alegou balbúrdia, que não é um termo da administração pública para se cortar de 3 universidades. Depois foi feito um corte linear, sem entender a realidade de cada uma delas. Então a nossa preocupação é entender da onde que veio esse corte, realmente foi por necessidade, ou existe algum tipo de critério ideológico aí, e aí um segundo entendimento que é como que o MEC está fazendo, está se planejando para que as universidades abram suas portas no segundo semestre.
E aí tem uma série de debates que o MEC pode fazer no sentido de dar mais liberdade para as universidades para se autofinanciarem. Uhum. Por exemplo, as universidades hoje, elas arrecadam uma porcentagem muito pequena do que poderiam de recursos próprios por causa do teto de gastos. Então, esse debate que a gente pode fazer, a gente está fazendo na Câmara também. Quando a gente fala dos fundos patrimoniais, que ainda não foi implementado, mesmo que a lei tenha sido aprovada. Então, acho que o nosso papel ele é um pouco diferente. É mostrar onde há desinformação, e há muita, entender quais foram os critérios e tentar apontar caminhos. E aí a gente espera que o judiciário tome uma decisão sobre se esses cortes são constitucionais ou não, porque contingenciamento sempre teve, mas corte em orçamento aprovado pelo Congresso nesse nível, eu nunca ouvi falar. Uhum. Agora, outra preocupação, né, deputada Tabata Amaral, é com relação à situação do ensino nas aldeias indígenas do país. Inclusive, na quarta-feira, o colegiado vai trazer esse assunto na pauta. E dados do censo demográfico realizado pelo IBGE mostra que são mais de 3 mil escolas indígenas pelo país, tem 18 mil professores, 254 mil alunos matriculados. Como é que vai ser esse debate? Quem que o colegiado convidou para falar sobre esse assunto? E qual é a preocupação do colegiado com relação ao ensino nas aldeias indígenas? Esse é um tema que nos preocupa muito esse ano, porque ele vem no ano em que essas duas áreas, tanto quando a gente fala da proteção dos direitos dos povos indígenas, como quando a gente fala da educação, são duas pautas que estão sendo guiadas por direcionamentos ideológicos e não direcionamentos técnicos. E são duas áreas que estão muito expostas e muito ameaçadas. Então, essa audiência, ela foi um requerimento da deputada Joênia Wapichana, que é membro da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, e a ideia é justamente entender para onde está indo a educação indígena no país. A gente, com as visitas, vai ter uma maior clareza de quem é o novo responsável no MEC pela educação indígena, mas a gente sabe que essa é uma área que no Brasil tem um histórico de muita luta, mas a gente precisa avançar muito e que esse ano especialmente está um pouco mais abandonada. Então a ideia é a gente aproveitar que nessa semana teremos diversas lideranças indígenas na Câmara para que elas possam participar também. A gente ainda está confirmando a lista final de convidados, mas a ideia é trazer alguns professores universitários que estudam o tema para que a gente possa entender justamente como fica a educação indígena em anos como esse, em que tanto a educação mais voltada para a diversidade, para a inclusão, não vem sendo bem compreendida como importante, e em anos em que a comunidade indígena como um todo se sente muito mais exposta. Então eu convido muitas pessoas a acompanhar. Acho que esse é um tema que a sociedade como um todo precisa aprender um pouco mais e se posicionar. Sem dúvida. Outra questão é a questão do ensino profissionalizante, né, deputada, que vai ser tema aí da visita que a comissão faz ao MEC na quinta-feira. Qual que é a expectativa aí a respeito dessa visita? O que a comissão pretende inquirir do MEC nessa visita? Como eu contei para vocês mais cedo, a gente já fez uma visita de acompanhamento que foi na Secretaria de Educação Básica. Sim. A visita foi muito boa, então a gente estamos otimistas para essa. E a ideia justamente é entender como é que ficou a nova reestruturação. Então a gente sabe que algumas atribuições foram redistribuídas e a gente quer entender quem ficou responsável pelo quê, para ter certeza que uma área ficou descoberta. A gente espera que, assim como fez a Secretaria de Educação Básica, a gente tenha acesso a uma primeira versão do planejamento estratégico, porque é a forma que a gente tem de poder acompanhar esse calendário e poder ter certeza que as coisas vão acontecer. E a gente tem muita expectativa também, porque essa é uma área foco do governo Bolsonaro. Então a gente quer ter certeza que está se traduzindo em ações, está se traduzindo em projetos e não fica apenas um discurso. Eu acredito pessoalmente que o ensino técnico e profissional é muito importante quando a gente fala de inclusão, de desenvolvimento. Sim, sim. Eu sei que o nosso ensino técnico hoje ele é visto por muitas pessoas como um beco sem saída. Então, tem muitas coisas que a gente precisa mudar. E aí, na minha visão, para que ele se conecte com o ensino superior, para que você tenha um sistema de aprendizado que dure a vida inteira. E aí, acho que a gente vai poder contar mais depois da reunião. Mas estamos animados. A última conversa com a Secretaria de Educação Básica foi muito boa. E eu espero que a gente consiga manter o mesmo tom técnico, perguntando sobre o que está acontecendo e deixando um pouco as ideologias de lado durante a conversa. Deputada Tabata Amaral, eu acho muito bacana a maneira otimista de colocar as coisas, porque eu admiro muito essa ideia de que a questão técnica
ela precisa se sobrepor à questão política, até para a gestão andar, para a coisa funcionar. E o que eu né, vi nessa entrevista que é uma insistência sua muito grande, questão técnica, gestão estratégica, administração. Quer dizer, na sua avaliação, falta gestão no nosso país? E eu não estou falando de governo específico, estou falando de uma forma geral, na questão política mesmo, como a gente lida com as questões do país, com orçamento, com tudo isso. Falta gestão profissional, falta gestão de fato, administração, uma preocupação mais com critérios técnicos para preenchimento de cargos, enfim, tudo isso. Qual que é a sua avaliação desse aspecto e como o Brasil pode mudar essa visão política das coisas para uma visão mais técnica, mais lógica, mais administrativa, que no fim das contas faria a máquina funcionar melhor e fazer as pessoas serem beneficiadas, porque o Estado serve para isso, né? Eu concordo muito com a sua fala. Eu trabalhei com educação por mais de 8 anos, em secretaria de educação, dando aula, como ativista, fazendo pesquisa, e ficava muito evidente para mim que esse é um sentimento que eu compartilho, inclusive, hoje. Eu tenho a minha visão ideológica do mundo, eu tenho um meu sonho para a educação, para o país, mas eu entendo que a partir do momento que fomos eleitos, que o executivo está ali, ele está ali para governar para toda uma população. E que esse governo tem que se construir em cima de consenso, em cima daquilo que a gente concorda, para poder entregar para a população educação, saúde, empregos, etc. E para quem, conhece um pouco da ponta, fica muito evidente. Eu ouvi da minha família durante a campanha o que era essa coisa de esquerda e direita. E eu me considero de centro-esquerda, mas ficava muito forte que para quem está na ponta, não importa muito se a gente está falando de esquerda ou de direita, o que importa é que eles estão tendo acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, vivendo seguros, e não é muito o que acontece no Brasil. Então eu acho que essa é uma provocação, eu acho que é muito válido, é importante que cada um tenha essa visão de país, tenha seus posicionamentos ideológicos, seja consistente, mas na hora que a gente foi eleito, eu acho que tem uma coisa tão acima da gente, que é poder entregar serviços públicos de qualidade, e eu acho que isso falta muito no Brasil. Como ativista da educação, eu falava muito da politicagem, né? Para mim, a política é uma coisa boa, mas na hora que a política partidária ela se sobrepõe e a gente começa a ter políticas de governo e não de Estado, aí eu acho que a gente está fazendo as coisas muito erradas na política. Então, eu concordo com essa provocação. Falta gestão, falta conhecimento, mas acho que mais do que tudo isso, falta uma vontade política para fazer as coisas acontecer, para fazer com que o Brasil volte a crescer, para fazer com que o Brasil seja um país mais inclusivo, seja um país ético, porque essas pautas elas não podem ser só de um lado ou do outro do espectro político. E aí acho que é uma provocação que eu faço. O desenvolvimento também é pauta de quem é de esquerda, assim como a inclusão também é pauta de quem é de direita. É isso aí, política de Estado e não política de governo, porque governo passa, mas o Estado fica, né? Exatamente. A gente tem que ter essa visão, porque afinal de contas o governo, não adianta você destruir tudo que o outro fez só porque o outro governo é de uma matiz ideológica diferente da sua, e aí a população é que perde com isso tudo, né? Porque nunca você pode começar do zero. Sempre alguma coisa está sendo feita. Um prefeito uma vez que ele não poderia deixar um programa que era muito exitoso na educação, aí não vai fazer sentido falar o nome, mas que o programa não poderia continuar para não dar ibope para a gestão anterior. E aí onde ficam as crianças nessa história toda? Pois é, triste, né? É triste, realmente. Deputada Tabata Amaral do PDT de São Paulo, coordenadora da Comissão Externa da Câmara, que vai acompanhar os trabalhos do Ministério da Educação. E aí essa semana já com 2 audiências públicas e uma visita técnica que vai ser feita ao Ministério da Educação na próxima quinta-feira. Deputada Tabata Amaral, brigadíssimo pela participação aqui no programa. Muito sucesso nesse trabalho de acompanhamento e que a gente consiga que várias pessoas aí tenham essa mesma disposição de buscar aquilo que é melhor para a população acima das suas convicções, enfim. Claro, direito à convicção é um direito sagrado, todo mundo deve ter a sua, mas pensando no coletivo acima de qualquer outra coisa. Muito obrigado aí por participar com a gente e um grande abraço. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.